Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia digital ou de papel. Quem ainda usa a Bíblia de papel, levante aí para o alto. Glória a Deus, glória a Deus. Eu coloco aqui tudo no tablet para facilitar, mas eu gosto muito do barulhinho das folhas, né? Lucas 11. Você abre Lucas 11 e pode também abrir Mateus 6. Nós vamos ler nesses dois textos. Quem achou, diga amém. Lucas 11, 1 diz assim: de uma feita, essa palavra é interessante, né? De uma feita, ou seja, em certa ocasião, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse João aqui era João Batista. Versículo 2: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Agora vamos para Mateus 6, a partir do 9. É um texto paralelo, mas em Mateus nós temos aqui mais informações. Vamos lá. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é poderosa para dividir juntas e medulas. Que esta palavra, tão rica e tão reveladora, encontre corações sedentos, corações famintos, e que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua santa e inerrante palavra. Essa é a nossa oração, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você conhece os evangelhos, você vai lembrar que frequentemente Jesus se retirava para orar. Ele procurava um lugar reservado, uma montanha, algo assim, e ali ele orava ao Pai. Então ele tinha esse momento onde ele se retirava para orar, e os primeiros discípulos ficavam observando Jesus. A palavra discípulo significa aluno, né? Aprendiz. E eu imagino que eles reparavam, né? A maneira que Jesus orava, a maneira que Jesus voltava depois do seu tempo com o Pai. E eles falavam: eu quero aprender a orar também. Eu quero isso que Jesus tem recebido do Pai, eu quero receber também. E eles dizem: mestre, ensina-nos a orar, como também João já tem ensinado os discípulos dele. E Jesus passa a ensiná-los, e ele ensina essa oração modelo. E esta citação de Mateus está dentro do Sermão do Monte, como eu falei aqui no início, que fala sobre a cultura do reino de Deus, as virtudes do cidadão do reino de Deus, os padrões de comportamento do cidadão do reino de Deus.
e até mesmo a oração do reino. Então, o objetivo é olhar para o ensino de Jesus acerca da oração, olhando especialmente para a oração do Pai Nosso, além de outras instruções que estão em outros textos também, em outras passagens, e entender um pouco mais sobre a oração bíblica neotestamentária. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus responde: quando orarem, digam Pai. Então a primeira coisa que Jesus instrui, vocês vão dizer o seguinte, falam Pai. Queridos, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira somente nessa palavra Pai. Essa expressão dita especialmente nesse contexto aqui, a palavra no aramaico é Abba, equivalente a papai, papaizinho. Era a primeira palavra aprendida pelos bebês, Abba. Deixa eu contar aqui um segredo para vocês. A Carla não está aqui, ela nem gosta que fala, mas a primeira palavra que João aprendeu foi papá, não foi mamãe, tá? Papá, Abba. E Jesus, ele orava e ele dizia Abba, um filho chamando o pai. E isso, queridos, foi uma tremenda revolução que deixariam os judeus chocados, ou seja, eles não estavam acostumados a chamar Deus de pai. Os judeus não oravam assim, chamando Deus de pai. Os judeus oravam, se dirigiam a Deus como Rei, Santo, Eterno, Soberano. Não que Ele não seja tudo isso, Deus, Ele é tudo isso. Mas eles não oravam chamando Abba. Então, a primeira coisa que essa palavra representa é uma quebra de paradigma dentro da nossa oração. Deus não é um Deus distante. Quando formos orar, quando eu e você formos orar, não precisamos dizer grande e formoso e excelso Deus. Tem gente até que muda a voz, né? Excelentíssimo Senhor Deus. Digam paizinho, papai, Abba. Uma palavra que denota intimidade, proximidade, dependência. Vocês querem aprender a orar? Jesus está falando, comecem com Abba. É tão importante entender o contexto por trás de um texto. Quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, ele está se colocando como ovelha. Ovelha é o animal mais indefeso que tem. A ovelha não consegue se virar sozinha, e Davi fala, eu sou essa ovelhinha. E quando Jesus fala Abba, ele está dizendo, eu sou um filhinho totalmente dependente do Pai. Queridos, a oração do Pai Nosso é uma oração profética, missionária. Entrando aqui num outro aspecto agora. A oração do Pai Nosso é a oração dos filhos. E sabe uma coisa interessante? Antes de você ser um filho de Deus, você já orava a oração do Pai Nosso, sim ou não? Você sabe que todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos ainda são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós só podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo. Mas o mundo inteiro faz a oração do Pai Nosso. Jogadores de futebol, já viu os jogadores orando o Pai Nosso antes de começar a partida? É muito engraçado. Algumas escolas colocam as crianças para orar o Pai Nosso. No centro espírita, eles oram o Pai Nosso.
profetizando: eu sou filho de Deus. E quando a pessoa se converte, aquilo que ela vem declarando se torna realidade. Pelos méritos de Jesus, nós somos filhos por adoção, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos adotados por Deus, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Veja o peso que tem quando eu oro Pai, quando eu oro Abba. Então a primeira coisa que Abba quer dizer, Abba tem a ver com redenção, com filiação, com herança, com dependência, com intimidade. Então a nossa oração precisa ter esses elementos. Pai. Aí continuando, ele diz: Pai nosso. Vamos falar sobre o nosso agora. Nosso remete a uma vida de comunhão, uma vida de unidade, porque nós somos uma família. Eu não posso imaginar uma vida cristã afastada da comunhão. Nós somos membros do corpo, o qual o cabeça é Cristo. Devemos ter em mente que nós não estamos sozinhos, nós somos uma família. Cristianismo não é lugar de individualismo. Cristianismo tem a ver com relacionamentos, vertical e horizontal. Pai Nosso. O Pai Nosso é o nosso ponto de partida, uma oração que possui muitos princípios. Porém, nós sabemos que existem alguns princípios que estão em outras passagens bíblicas. A oração do Pai Nosso, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, não é uma oração feita em nome de Jesus. Em outras ocasiões, Jesus vai falar sobre isso, a importância de orar em nome dele, em nome de Jesus. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então é o princípio de orar em nome de Jesus. Precisamos entender isso quando nós oramos. Não é em nosso próprio nome, em nossos próprios méritos, mas no nome que está acima de todo nome. Um outro princípio: orar com fé. Mateus 21:22. Tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Então, é um princípio de crer na oração que nós estamos fazendo. Agora, continuando aqui na oração do Pai Nosso, vamos a o que estás no céu. O Pai ao qual nós oramos não é qualquer tipo de Pai. Nós não oramos a um Pai terreno, mas celestial, cujo trono está nas alturas. Amém? Um grande e incomparável Deus. Talvez nós não temos uma boa referência de Pai, porque nós não tivemos uma boa referência. Mas nós estamos falando que existe um Pai celestial, que é perfeito, que é eterno, incomparável. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então, Jesus ensina a orar a esse Pai que está nos céus, esse Deus poderoso e eterno. O Rei do Universo está disponível para ser invocado pelos seus filhos. Tem filhos aqui hoje? Amém? Ele quer ouvir como você está se sentindo, aquilo que tem te afligido, para te perdoar, para te dirigir, para te orientar como o Pai que Ele é. Salmo 8:4, o salmista pergunta: mas o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Pois é, Jesus fala: ore ao Pai que está nos céus, que Ele te ouve, sim. Salmo 121:1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Salmo 18:6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Isso é tremendo, queridos. A gente saber que o nosso clamor tem chegado aos ouvidos do nosso Pai que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Nos tempos antigos, a Bíblia fala sobre isso. Os nomes das pessoas não eram usados apenas para distinguir uma pessoa da outra. Só para você ter o seu RG, né? Para você ter a sua própria identidade. Mas o nome de uma pessoa apontava para o caráter daquela pessoa. E se tem uma coisa que Deus é santo. Deus é santo. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é que a nossa vida manifeste a santidade de Deus, que a nossa vida seja uma expressão de adoração a Deus. Ele é santo. Que a nossa vida declare: Deus é santo. E onde eu passar, onde eu andar nessa terra, eu vou declarar: Deus é santo. Lá no meu trabalho, Deus é santo neste lugar. Santificado seja o teu nome aqui no meu trabalho. Santificado seja o teu nome lá na minha escola. Santificado seja o teu nome no trânsito. Eu estou santificando o nome de Deus com a minha vida. A glória do Senhor está neste lugar. Ainda que eu não fale nada, eu carrego a santidade de Deus. Para quê? Para abençoar as pessoas, para repreender as obras das trevas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aonde você andar, você está carregando a santidade, você está santificando o nome de Deus. Santo é o teu nome. Então a nossa oração precisa ter esse componente de adoração, de declarar quem Ele é e trazer sua glória sobre a terra. Os filhos de Deus, adotados em Cristo, entendem que a sua finalidade é a glória de Deus, a santificação do seu nome em nós e através de nós. Veja aqui, a glória do Senhor vem antes das nossas necessidades. Antes de pedir qualquer coisa, santifique o nome dEle. Tenha intimidade com o Abba e adore o Pai que estás nos céus. Santifique o nome dEle. Continuando, venha o teu reino. O que é reino? Reino é a esfera de domínio de um rei, o limite de domínio de um rei, o lugar onde aquele determinado rei governa. Ali é o reino. E você conhece a palavra: Deus criou o mundo e deu autoridade ao homem para governar a terra. O plano era que através do homem, o próprio Deus reinasse sobre a terra e expandisse o reino sobre a terra. Porém o homem entregou o governo nas mãos do diabo e a terra passou a ser dominada pelo inimigo. O homem entregou o domínio. Somente outro homem poderia restabelecer. Só que precisava de um homem sem pecado para tomar de volta o domínio. E Jesus foi lá e assumiu a forma humana para enfim retomar a autoridade das mãos do diabo. E quando Jesus ressuscitou, Ele tirou o domínio das mãos de Satanás. Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E quando nós recebemos Jesus como Senhor, sabe o que acontece? Nós saímos do reino das trevas e entramos no reino de Deus. E a nossa oração é que o Senhor governe em todas as áreas das nossas vidas. Venha o teu reino
sobre o meu coração, sobre as minhas emoções, meus pensamentos, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Nós precisamos entregar cada área das nossas vidas ao governo de Deus. E nós podemos orar também, venha o teu reino, num outro aspecto. Nós sabemos que o diabo continua operando no mundo, porque muitas pessoas continuam dando legalidade para ele. Por isso nós devemos orar: Senhor, venha o teu reino sobre os meus familiares que ainda não te conhecem. Que eles até fazem a oração do Pai Nosso, que cada oração que eles têm feito possa se tornar realidade. Venha o teu reino sobre os meus vizinhos, sobre os meus colegas de trabalho. Venha o teu reino sobre essa cidade, Senhor. Nós estamos chegando perto do carnaval. Venha o teu reino sobre as pessoas que estão pensando em estar ali no carnaval. Venha o teu reino. E a minha oração deve ser seguida de ação. Ou seja, eu vou me esforçar para cooperar com a expansão do reino de Deus. Nós lemos aqui no início sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus, existe algo que é central no reino de Deus, que é a igreja. Então, para que eu possa orar, venha o teu reino, existe um lugar que é chamado a embaixada do reino de Deus, que é a igreja. Nós precisamos estar envolvidos no corpo e sermos participantes da embaixada do reino de Deus. Jesus está edificando a igreja e eu quero fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Amém, queridos? Então, venha o teu reino, o reino de Deus, que é paz, que é alegria, que é justiça, deve ser incluída na nossa oração com esse entendimento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esta parte é subsidiária à anterior, né? Quando Deus reina, a vontade dele deve prevalecer. Precisamos entender uma coisa, queridos, que no céu não há qualquer impedimento para que a vontade de Deus opere. Então, no céu reina a vontade de Deus, só que na terra não necessariamente. No céu, a vontade de Deus é livre, plena, e a nossa oração é: Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, da mesma maneira que já existe no céu. No céu não tem enfermidade, no céu não tem medo, não tem depressão, não tem corrupção, não tem pecado, não tem desobediência. Porém, na terra, o homem tem caminhado distante da vontade de Deus. Lembra que nós cantamos: distante de ti, Senhor, não posso viver. Nós estamos clamando pela vontade de Deus ser feita nas nossas vidas. E Jesus chama a atenção: orem pela vontade de Deus, para que ela seja feita. E a vontade de Deus é que todos se salvem, queridos. É que todos tenhamos uma vida abundante. Em Mateus 8, um leproso se aproximou de Jesus e disse: Mestre, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Jesus respondeu: quero, fique limpo. Então Ele quer, queridos, Ele deseja. Lembrando que nós estamos orando ao Pai. Lucas 11 fala: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial. Orem ao Abba, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Que toda resistência à vontade de Deus seja quebrada. Ele deseja curar, libertar, salvar, te encher com o Espírito Santo e te prosperar em todas as áreas. Amém, queridos? Quantos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Então, se existe alguma coisa na sua vida que você sabe que está em desacordo com a vontade de Deus,
Nós vamos orar novamente sobre isso no final, para que seja feita a vontade de Deus em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão fala sobre as nossas necessidades. Agora sim, nós entramos, mais específico em nossas necessidades. Eu me aproximei do Senhor como filho, eu santifiquei o seu nome, eu clamei pelo reino, eu clamei pela sua vontade. Agora eu passo a clamar pelo alimento diário. Alimento diário. Veja que é importante e necessário que eu possa orar todos os dias. Ele não disse para você pedir pelo alimento semanal. Então, uma vez por semana eu peço logo para a semana toda, não é assim. O pão nosso de cada dia é o pão diário. Não confunda com pão de alho. Mas se você gosta também é muito bom, pão de alho no churrasco, Mas é o pão diário. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Todos os dias dependemos de Deus, que proverá o pão físico e o pão espiritual também. Jesus é o pão da vida. Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E mais uma vez, por que precisamos pedir? Ele já não sabe aquilo tudo que eu preciso? Sabe, queridos, a oração, entre outras coisas, visa estreitar a nossa relação com Deus, aumentar a nossa intimidade com Deus. Mateus ministrou aqui domingo passado sobre o cego. Jesus perguntou para ele, mesmo sendo tão óbvio: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E Jesus o curou. Outro princípio da oração é sermos específicos, naquilo que nós pedimos. Queridos, essa oração é uma oração modelo, que fala sobre orar pelo pão diário. Mas o pão diário aqui representa as nossas necessidades. E o céu, ele tem muitas bênçãos para nós. Então, a vontade, lembra que no céu a vontade de Deus é livre? Então, tem muitas bênçãos lá nos esperando. E Deus é um Deus de detalhes. Então, seja específico na sua oração. Mateus 7, de 7 a 11. Vai estar aqui na tela também, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Então, não tenha reservas diante do Pai. Amém? A oração é a maior força que atua na terra. Orar é se conectar com o trono daquele que está nos céus. Deus escolheu agir na terra através das orações do seu povo. Amém? Então a nossa oração, ela move o favor de Deus. E nada é impossível. A oração feita com fé, em nome de Jesus. Continuando aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é uma parte geralmente difícil, mas a verdade é que uma das pontes que liga os céus à terra é o perdão. E eu vou dizer uma coisa para você hoje, queridos: perdão
é para quem não merece. Perdão é para quem não merece. Jesus fez isso por nós. Ele foi pregado numa cruz. Ele assumiu todos os nossos BOs. Toda promissória, duplicata, ele assumiu. Todo boleto, toda dívida foi pregada na cruz. Nós ofendemos muito a Deus e fomos perdoados. Dessa forma, devemos também oferecer o perdão àqueles que nos ofendem. E sabe de uma coisa? O perdão não vem de nós. Talvez você fale, mas eu não consigo. Mas você não consegue mesmo. O perdão vem de Deus. Nós perdoamos porque fomos perdoados por Deus. Queridos, esse é um componente importante da nossa oração. Amém? Sabe uma outra coisa interessante? Nós fomos perdoados por Deus, perdoamos por causa disso, mas nós ainda estamos sujeitos a pecar. Amém? Nós ainda pecamos. E se nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido, como que eu posso chegar diante do Pai? Pai, me perdoa. Eu, em breve, vou trazer uma outra mensagem aqui, somente sobre perdão. Em breve, agora em março. Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas essa é uma área muito sensível, queridos. E é muito importante dentro do nosso contexto de oração. A nossa abertura para perdoar, pedir perdão, consertar algum tipo de situação, fará toda a diferença na nossa oração. E continuando aqui, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é tentação? Tentação é o convite do pecado, né? É a porta de entrada do pecado. Nesse sentido, orar e vigiar é uma necessidade diária. Senhor, guarda a minha vida, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. A palavra mal aqui, a tradução é livra-me do maligno. Livra do diabo e das suas ciladas. Estava explicando para o meu filho, né, que o diabo faz isso, ele arma ciladas para nós, que são tentações que nós estamos sujeitos. Livra-nos do maligno. Por que é importante orar dessa forma? Para que nós não venhamos perder a comunhão com Deus, queridos. Nós já falamos, Abba, Paizinho. Então eu preciso fazer como o salmista, né? Põe guarda na minha boca, para que eu não venha pecar contra Ti, Senhor. Guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. E tudo começa como uma tentação, com uma provocação. Então, para não perder a comunhão com Deus, eu preciso diariamente tomar a armadura de Deus, que é uma outra coisa tremenda, está em Efésios 6, você pode ler depois. Preciso me revestir da armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo, para resistir no dia mau e permanecer inabalável. Inabalável. Amém, queridos? Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então começa com adoração e termina com adoração. Santificado seja o Teu nome, Senhor. E aí no final ainda conclui: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Toda a glória é para Ti, Senhor. Tudo vem de Ti e é para Ti, Senhor. Quando eu oro e eu sou abençoado, não é porque eu orei, é porque o Senhor é bom. É porque o Senhor é um Deus de toda graça. Então não é pelo meu mérito.
É por causa do nome de Jesus, que a Bíblia diz que todas as promessas que há em Deus encontram em Jesus o sim e o amém. Então, sempre, aquilo que você tem sido abençoado, eu trabalhei muito, eu fui lá e consegui. Não, é porque Deus é fiel, e tem sido fiel, e tem suprido, tem nos sustentado. Amém, queridos? Tudo vem dele, e é para ele. O fim principal do homem é adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero chamar já a equipe de louvor, e toda a igreja já pode ficando de pé. Nós vamos terminar, não poderia ser diferente, fazendo esta oração do Pai Nosso. E quando nós formos falando aqui cada parte dessa oração, você vai lembrando do significado, como nós compartilhamos. Você já pode começar dizendo palavras de adoração ao Pai, ao Abba. Diga para Ele como você é dependente dEle, como você precisa da presença dEle, do cuidado dEle, da intervenção. Papai, Paizinho, preciso e dependo de Ti. Tu és o meu Pai, e eu sou o Teu filhinho, desejando e esperando o Teu cuidado, a Tua instrução, a Tua direção. Eu não consigo sozinho. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai porque o Senhor Jesus assumiu o meu lugar na cruz e me fez filho. E me fez filho. Eu sou filho agora. Sou filho de Deus. E oro, Pai Nosso, porque quando eu oro, eu estou incluindo a minha família espiritual, eu estou incluindo os meus irmãos. Pai Nosso que estás nos céus, eu reconheço que Tu és um Deus exaltado acima das nações. Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus eterno. Eu reconheço que não há outro como o Senhor. Tu és incomparável. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Mas esse mesmo Deus, o Criador do universo, o Rei do universo, está disponível. Está disponível. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. E nós clamamos que o Teu reino venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa governar os nossos corações, governa as nossas inclinações, as nossas vontades. Venha o Teu reino sobre a nossa família, venha o Teu reino sobre a igreja, sobre essa cidade. Venha o Teu reino sobre aqueles que ainda não Te conhecem. Essa é uma oração missionária e profética. Venha o Teu reino sobre aquelas pessoas que têm orado, têm feito essa oração de forma repetitiva, sem entendimento. Toca na vida deles. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor. E o Senhor quer nos abençoar. A Tua vontade é abençoar os Seus filhos. Oh Pai, que a Tua vontade seja livre nesse lugar, na vida de cada um, nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu reino vem, Teu reino vem, Teu reino vem, Teu reino vem,
orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vai acontecer, vai acontecer, assim será, em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus, amém, Jesus, amém, amém, glória a Deus. Antes de encerrar, eu queria saber se há alguém entre nós que nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você entrou aqui hoje, essa palavra falou com você, e você deseja ser um cidadão do reino dos céus. Você entendeu agora esse princípio, e você quer entregar a sua vida para Jesus e se tornar um filho de Deus. Se você deseja isso, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Aqueles que desejam receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a mão bem alto. Glória a Deus. Continue com a mão levantada por um instante. Pode continuar com a mão levantada. Se há mais alguém, quem sabe você um dia andou com Deus, andou na presença de Jesus, mas se afastou e quer voltar. Quer voltar? O Senhor te recebe. Se você deseja voltar para Jesus hoje, levante a mão no seu lugar. Eu quero orar por você também, aqueles que desejam se reconciliar. A equipe de servos conduzir aqui as pessoas aqui na frente. Vem aqui mais para frente. Aqueles que aceitaram a Jesus, estão aceitando Jesus como Senhor. Glória a Deus. Que bênção, que alegria. Nós estamos agora provocando no Senhor. O Senhor está sorrindo agora no seu trono, quando Ele vê a palavra sendo ministrada e as pessoas sendo tocadas, reconhecendo que precisam desse Deus, de entrar nesse reino. Eu quero dizer para vocês algumas coisas, mas primeiro nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração e vocês vão repetir junto comigo. Toda a igreja vai também orar junto para ajudar, tá bom? Repitam assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus que morreu na cruz no meu lugar, e através do Seu sacrifício eu me torno Filho de Deus. Por isso, nessa manhã, eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero ser
um cidadão do reino de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, habita em meu coração e dirige a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, essa foi a decisão mais importante que vocês poderiam tomar em toda a vida de vocês. Um dia, todos nós também tivemos esse momento de abrir o coração para que Jesus pudesse morar. Quando eu recebo Jesus como Senhor, Ele passa a habitar dentro de nós através do Espírito Santo. E isso nos dá revelação para orar. O que é orar? É falar com Deus. Você pode orar, como nós falamos aqui, Ele nos ouve. Você pode falar com Ele, colocar como você está sentindo, quais são as suas aflições. Ele nos ouve. Você pode orar ao Pai, ao Abba, né? E a outra coisa, é importante que vocês leiam a palavra de Deus, que é o nosso manual de instruções. A palavra de Deus é uma carta de amor que Deus escreveu para os seus filhos. E outra coisa, é importante vocês perseverarem na presença de Deus, tá bom? Vocês perseverarem na comunhão com o corpo que é a igreja, né? É apenas o começo daquilo que Deus vai fazer, e todos nós aqui estamos aprendendo e crescendo diante de Deus. Nós precisamos estar juntos, tá bom? Então esteja envolvido com essa família espiritual que é a igreja do Senhor, tá bom? E finalmente, você já tem uma família, mas essa família aumentou um pouquinho hoje. Queria que vocês se virassem para conhecer a sua nova família. Se virem, olha para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E no final, quero falar com todos os convidados e as pessoas que receberam Jesus aqui no final, no cafezinho, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Obrigado, essa equipe poderosa. Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.